E se os arquivos mais antigos forem justamente aqueles que deveríamos olhar com mais atenção? Antes dos vídeos em alta definição, antes dos smartphones, antes das redes sociais, já existiam relatos de objetos não identificados sendo investigados por estruturas oficiais. E o quinto lote traz algo diferente. Não são apenas imagens estranhas. São documentos, relatórios, análises técnicas e histórias que atravessaram décadas. Mas existe um detalhe ainda mais interessante: alguns documentos não confirmam o fenômeno. Eles mostram justamente a investigação tentando descobrir o que aconteceu. E é aí que a história fica muito mais interessante. Em novembro de 1963, uma transmissão de rádio do Rio de Janeiro registrou um relato extraordinário vindo do município de Conde, na Bahia. A informação dizia que uma grande esfera metálica teria caído no centro da cidade, abrindo um buraco de aproximadamente 4 metros de profundidade. O relato descrevia ainda aberturas semelhantes a janelas, cobertas por um material parecido com vidro. E havia uma alegação ainda mais impressionante. Dentro da esfera teria sido encontrado um corpo humano usando roupas pesadas e portando inscrições que não podiam ser decifradas. Se isso fosse verdade, seria um dos relatos mais extraordinários já registrados no Brasil. Mas agora vem a parte que torna esse documento ainda mais interessante. Um documento posterior do Departamento de Estado dos Estados Unidos registra que o cônsul americano em Salvador recebeu informações sobre o caso. E a conclusão transmitida ao governo americano era muito diferente. Segundo o relatório, pessoas que foram até o local não encontraram o objeto. Autoridades locais também não confirmaram a ocorrência. E o secretário de Segurança Pública chegou a especular que a história poderia estar relacionada a um balão meteorológico. O documento chega a registrar que a história poderia ter sido fabricada no Rio de Janeiro. Então temos duas versões. Uma descreve uma esfera metálica, uma cratera e até um corpo. A outra diz que o acontecimento não foi confirmado. E essa diferença é exatamente o que torna o arquivo valioso. Porque um documento histórico não precisa provar que um OVNI existe para ser importante. Ele pode mostrar como autoridades reagiam quando uma história desse tipo surgia. Agora avançamos alguns anos para outro conjunto de documentos. Este relatório vem do US Naval Photographic Interpretation Center. E aqui encontramos algo completamente diferente. Não estamos diante apenas de uma testemunha contando o que viu. Estamos diante de uma tentativa de analisar filmes de objetos não identificados. O documento registra filmes feitos em Utah, em julho de 1952. Aproximadamente 30 pés de filme colorido de 16 mm foram enviados para análise. E o centro descreveu os procedimentos utilizados para estudar as imagens. O filme estava em condições ruins. Era antigo, frágil e apresentava tendência a se deteriorar. Os técnicos fizeram uma duplicação para preservar o material. Também realizaram correções de cor para facilitar a visualização dos objetos. E utilizaram um projetor de quadro parado, instalado a uma distância fixa, para produzir imagens que pudessem ser analisadas e comparadas. Isso é importante, porque demonstra que, décadas atrás, havia esforços técnicos para extrair informações de registros de fenômenos que permaneciam sem identificação. Mas existe uma diferença fundamental. E aqui precisamos tomar cuidado. O documento não diz: encontramos uma nave extraterrestre. O que ele diz é muito mais preciso. Existiam filmes. Existiam objetos registrados. Existiam perguntas. E existia uma equipe tentando determinar o que aquelas imagens poderiam representar. Essa diferença entre não identificado e extraterrestre é fundamental. Porque quando eliminamos uma explicação, ainda não significa automaticamente que descobrimos a explicação correta. E é aqui que o quinto lote fica interessante. Conde, Bahia. Utah. Registros históricos. Análises fotográficas. Relatos que foram confirmados. Relatos que foram contestados. E casos que simplesmente permaneceram sem uma conclusão definitiva.
Décadas se passaram. A tecnologia mudou. A forma de registrar imagens mudou. Mas uma coisa permaneceu: o fenômeno continua sendo investigado. Talvez seja justamente aqui que devemos mudar nossa maneira de olhar para esses arquivos. Não precisamos acreditar em absolutamente tudo. E também não precisamos rejeitar absolutamente tudo. Precisamos olhar para o material. Comparar as versões. Examinar os documentos. Observar as imagens. E separar aquilo que está documentado daquilo que foi apenas alegado. Porque existe algo fascinante nessa história. Há mais de 70 anos, pessoas já tentavam responder as mesmas perguntas que fazemos hoje. O que foi visto? O que foi registrado? O que poderia explicar aquilo? E principalmente, o que ainda não conseguimos explicar? E agora vem uma novidade na Rádio do Apocalipse. E neste episódio nós vamos dar um passo além. Em breve, a Rádio do Apocalipse vai utilizar simulações produzidas com inteligência artificial para reconstruir alguns desses relatos históricos. Depois de 5 lotes, talvez a pergunta mais interessante já não seja: existe vida extraterrestre? Talvez ainda não tenhamos dados suficientes para responder isso. A pergunta que podemos responder é outra. Esses fenômenos foram observados, registrados e investigados durante décadas? Sim. Alguns foram explicados. Outros foram contestados. E alguns continuam sem uma resposta definitiva. E é justamente nesse espaço entre o que sabemos e aquilo que ainda não conseguimos explicar que começa a verdadeira investigação. Porque talvez a maior descoberta não esteja escondida em uma imagem. Talvez esteja escondida nos próprios arquivos. E se esses documentos são apenas o começo, o que ainda permanece fora deles? A Rádio do Apocalipse continuará procurando. Alerta, aqui é a Rádio do Apocalipse. Repetindo, alerta.